Olá, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360, e hoje a gente analisa o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Ao meu lado, a editora sênior do Poder 360, Denise Crispim. Bom dia, Denise. Bom dia, Murilo. Perfeito, vamos lá. Hoje o presidente Jair Bolsonaro fez aí seu terceiro discurso desde que tomou posse na Assembleia Geral da ONU. Fez aí um discurso mesclado, né? Por quê? Seguiu de um lado a sugestão do Itamaraty e de seus auxiliares por fazer um discurso moderado, mostrando ali dados, né? O Brasil como exemplo na vacinação, o Brasil que defende o meio ambiente, mas por outro, Alá Bolsonaro não deixou de dar alfinetadas, fazer críticas e mostrar aí seu ponto de vista, inclusive defendendo o tratamento precoce, né, sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Denise, o presidente já abriu o discurso dizendo que mostraria um Brasil diferente daquele publicado pela imprensa, pelos jornais, visto em televisões. Como que foi esse início na sua avaliação? O presidente tem sido muito crítico em relação à cobertura jornalística aqui no Brasil e no exterior sobre o governo dele. Isso é um fato. A versão que ele apresenta do Brasil e do seu governo é o que é esperado, entendeu? Nenhum governante vai se apresentar ali no palco, no púlpito da Assembleia Geral para falar, trazer a realidade pura e nua de seu país, inclusive as suas mazelas. Ele vai apresentar o que há de melhor, ele vai tentar reduzir um pouco ali os atritos, os tópicos que causaram mais polêmica e, ao mesmo tempo, tentar mostrar um Brasil que está apto e tem credibilidade para receber investimentos estrangeiros. O grande ponto, Murilo, é o seguinte: há uma diferença entre o discurso feito e a realidade anotada pelas chancelarias de cada país com representação no Brasil. Não há como enganar, entendeu? Aquilo que ele se diz é uma coisa, aquilo que está registrado é outra. Então, ele deu a sua versão. Outros chefes de Estado, de governo, também farão o mesmo. E, obviamente, há sempre um gap entre o discurso e a realidade. Ok, mas o presidente também seguiu ali nessa linha ideológica logo nas primeiras palavras de seu discurso, né? Diz que tem o Brasil tem um presidente que acredita em Deus, né? E continuou dizendo que isso é uma sólida base se levarmos em conta que o Brasil estava à beira do socialismo, né? Como que você vê essa indicação do presidente? Ali foi uma clara mensagem para a base dele, né? Então, a gente viu, como você falou na introdução, que ele mesclou um pouco do discurso para o seu eleitorado cativo, aqueles 25% a 30% dos brasileiros, com a mensagem que ele quer passar como estadista, digamos, né? Com a pretensão de ser um estadista diante da ONU. É óbvio, a gente sabe que risco de comunismo é algo que não existe em lugar nenhum no mundo, né? Mas isso faz parte do discurso dele, isso faz parte de apresentar-se como o presidente que defende a família, que defende os costumes, que defende essa luta contra o socialismo. Essa parte ideológica foi muito focada aqui, né, no público interno do presidente, na base bolsonarista, mas o presidente também deu recados para a comunidade internacional, né, principalmente sobre o meio ambiente, que já era um tema esperado, né, que o presidente falaria nesse discurso. E aí ele perguntou qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa brasileira, né? E defendeu que o Brasil está no combate ao desmatamento. Enfim, você acha que o discurso do presidente sobre o meio ambiente, ele teve um respaldo positivo na ONU? Como que você avalia?
Outra vez, eu acho que há uma diferença entre o discurso e o registro da realidade que foi feito, que tem sido feito pelas representações aqui em Brasília. Ele falou isso com foco na conferência da ONU sobre mudança climática, que vai acontecer em Glasgow em novembro. Ali, obviamente, que os compromissos todos de redução de emissões dos gases de efeito estufa, eles terão que ser mais ambiciosos, porque realmente os dados científicos são alarmantes. No caso do Brasil, o que é a emissão? Basicamente, desmatamento. Então, depois do que houve no ano passado, que foi uma celeuma toda por causa dos incêndios na Amazônia, no Pantanal. E desde 2019 os índices subindo, né? Exatamente. Então, ele faz ali dá um recado de que as coisas estão um pouco melhorando. De fato, o Brasil tem uma legislação ambiental razoável, se não boa. O grande problema, e isso foi notado ao longo deste governo, é a aplicação dessa legislação. É a fiscalização de desmatamento ilegal, é a punição. Isso tudo não é algo que dá para se ocultar, isso está sendo registrado. Outro ponto do discurso que a gente já esperava era a vacinação, né? O Brasil queria pintar ali na ONU como um exemplo de vacinação, mesmo sem o presidente ter se vacinado contra a Covid. O presidente Bolsonaro disse que até novembro todos que escolherem ser vacinados no Brasil serão atendidos. E aí? O que é ótimo escutar que realmente todos os que quiserem serão vacinados. Isso realmente é um ponto positivo, levando isso em consideração que o governo dele atrasou muito as negociações com os principais laboratórios fornecedores do IFA e da própria vacina. E certamente houve consequências, e consequências graves por causa disso, até mesmo em mortes de pessoas cujas vidas poderiam ter sido preservadas. Nesse ponto, é óbvio que ele está querendo assumir uma nova envergadura, né? Ele foi muito estigmatizado por causa disso, né? Uhum. E nesse ponto, ele tenta reverter um pouquinho a imagem dele. Mas, ao mesmo tempo, ele vem com a defesa do tratamento precoce, exatamente, né, Murilo? O que você viu nisso? Com o tratamento precoce foi mais um indicativo dessa dualidade do discurso, né? O Itamaraty e os auxiliares indicam que o presidente fale sobre os números de vacinados, que o Brasil é um exemplo, mas a marca bolsonarista é o tratamento precoce, que vem logo depois. O presidente diz que é contra o passaporte sanitário, contra a obrigação da vacinação, e a favor de um tratamento precoce que a gente sabe não tem eficácia comprovada, né, contra a Covid. Uhum. E ele dá o exemplo dele, como ele faz nos discursos para suas bases aqui no Brasil, leva para a ONU, leva para Nova York, dizendo que ele foi um dos pacientes, né, do tratamento inicial e diz que a história e a ciência saberão responsabilizar a todos, né? Diz que não entende porque alguns líderes, porque que uma parte da mídia ou a mídia é contra, né, esse tratamento sem eficácia, né? Aí faz parte enfim, das crenças do presidente e do que a sua base quer ouvir, não é? Ele, como a gente já disse, ele tentou mesclar as duas facetas no discurso, mas é óbvio que a gente vê o presidente do Brasil entre a minoria dos chefes de estados presentes na Assembleia Geral da ONU, que decidiram, não é que não puderam, decidiram deliberadamente não tomar a vacina. Do G20 só ele, né? Exatamente. E assim, não dar o exemplo, né? Não dar o exemplo. Então, isso ficou realmente muito aquém do que eu acho que qualquer pessoa gostaria de ouvir
no discurso dele na ONU. Indo para a parte final da nossa análise, Denise, só trazer agora mais um ponto do discurso, que talvez surpreendeu uma parte dos analistas, que o presidente levou o 7 de setembro, né, para a ONU. Disse que milhares de brasileiros foram às ruas no que ele chamou de maior manifestação da história, né? Qual que você acha que foi a intenção do presidente ao levar uma manifestação popular pró-governo para a ONU? Eu acho que foi remarcar que ele conduz um governo com ampla aceitação popular, o que não está transcrito em pesquisas. Ele tem uma base, essa base tem se mantido conforme as pesquisas, inclusive o nosso Poder Data. Mas a rejeição dele tem aumentado e ele está nessa situação. Trazer o 7 de setembro, ao mesmo tempo em que ele diz, logo no comecinho, que ele segue a Constituição, que ele respeita a Constituição, eu acho que ali foi uma pincelada, uma indicação para quem queira ouvir, que ele conduz um governo com aceitação popular, e outra é que ele não tomará nenhuma medida exacerbada em relação à ruptura institucional. Esse foi o recado. As pessoas ali presentes, os investidores, o que é muito importante, o mercado financeiro, vão avaliar até onde acreditar. Exatamente, Denise. Na minha avaliação, o presidente fez um discurso moderado, como já era esperado, como já era indicado e sugerido, né, pelo Itamaraty, por seus auxiliares, mas não deixou de lado ali as alfinetadas, o modo bolsonarista, né, de se falar, de se escrever, enfim, de se comunicar com a sua base, né? Foi vista como uma atitude tardia pela diplomacia, mas correta, né, ao presidente apresentar ali os dados da vacinação, as ações do governo para se proteger o meio ambiente. Enfim, foi um discurso, em resumo, mesclado, né, como a gente já tinha falado. Exatamente, e por isso mesmo eu acredito que seja muito difícil ele, a partir mesmo desse discurso, muito mais ponderado do que foi o de 2019. É verdade. É muito difícil que com esse discurso ele consiga diminuir, enfim, limpar um pouquinho o estigma que ele já tem na comunidade internacional. Perfeito, essa foi mais uma análise do Poder 360, desta vez sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Agradeço a Denise pelo ótimo debate, a ótima análise, e acompanhe o nosso canal no Poder 360 no YouTube e o nosso site com todas as notícias da Assembleia Geral da ONU. Até a próxima!